Salve, salve, galera! Estamos aqui no primeiro podcast do Impulse. Eu sou o Gustavo e você é o meu convidado, juntamente com dois convidados especiais aqui. Nós temos João Vitor e nós temos Letícia. Por favor, se apresentem, meus queridos. Ladies first. Ok, eu sou a Letícia, tenho 17 anos, tô aqui na igreja já faz um bocadinho de tempo e faço parte do Impulse, né? E é isso. Sou líder de uma célula também, quem tá precisando aí, ó, já me chama que a gente arruma uma célula pra você. Ó, tá vendo? Não perde tempo, você viu? Né? Eu sou o João, eu tenho um pouquinho mais de idade do que a Letícia, você tem 17, né? Tenho 34, que é exatamente o dobro. O dobro. Né? Uhum. E trabalho com produção audiovisual, trabalho aqui na igreja, sirvo na parte da transmissão. Também sou líder de célula, então se você for um pouquinho mais velho e quiser e estiver precisando de uma célula, já me chama também que nós vamos caminhar junto. É isso aí, galera. Bom, o nosso primeiro tema, tá, a ser discutido aqui, até pra gente dar uma relaxada legal, é sobre o fim do mundo. Ah, tranquilo. Tá bom? É. Algo que está todo mundo preparado, né? Algo que tranquilamente nós iremos passar. E aí a primeira pergunta que eu quero jogar para vocês é a seguinte: quem vocês não gostariam de levar no fim do mundo? Brincando, aí vai pegar pesado demais, né? Mas assim, vamos pensar aqui, ó. Tá o fim do mundo e você tem que correr atrás para se preparar, né? Para na hora da chegada final ali, você, sei lá, tá de acordo. Certo. Tá? Falta alguma coisa ainda para se organizar, para chegar no fim do mundo? Quem quer começar falando? Cara, se a gente for levar esse papo para um negócio meio teológico... Agora não. Não? A gente pode questionar qual o fim do mundo, de que forma isso vai acontecer, se a gente vai passar por essa tribulação ou não, que eu nem sou apto para falar sobre isso, mas pensando que a minha fé está em Jesus e que eu não estou acreditando que esse fim do mundo vai chegar e eu vou ser aprovado baseado nos meus méritos, e sim na minha fé em Jesus, eu estou pronto para o fim do mundo. Entendeu? Porque estou convicto de que estarei no pós-mortem, na vida eterna com Jesus. Então, tá tudo certo. É óbvio que longe de ser perfeito, né? Mas Jesus nem cobrou isso da gente, então tô tranquilo. Pode Acho vir. que a gente já pode encerrar aqui o vem em mim, podcast, Jesus. né? Não, tem um santo no nosso meio, né? Eu Não, esperava que ele lógico. fosse falar que ele ia se corrigir para alguma coisa, né? Então, é o que eu disse. Existe um processo. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar, certo? Ou seja, tem uma boa obra ainda para ser feita. Sim. Mas Eu concordo. Né? Tô Exatamente. Então é isso. E aí, Lê? Se fosse pensando na parte do apocalipse, aquelas coisas que a gente vê em filme, meu Deus, é o fim do mundo, tipo assim, eu tenho que sobreviver. Falta eu saber tudo sobre sobrevivência. Então, eu preciso aprender a, sei lá, arrumar comida na rua, se for pensar nesse mundo Caçar zumbi. capivara. Entendeu? Eu tenho que aprender essa parte. Mas se for levar também pro lado teológico da coisa, né, toda parada assim, é mais profundo o buraco. Então, você tem que estar sua fé firmada e tal. Então, dia após dia, né, lutando para vencer os desafios. Então, depende, né, do que você quer caminhar. Eu já aí. fiz algumas rotas de escapar de um apocalipse zumbi, assim, sabe? Você já viu? Não, mas é porque assim, ó, não, sem zoeira, tem aquele lance de muita gente já pensar que, bom, na hora que o mundo acabar vai ser de repente, mas a gente não sabe, de repente, esse de repente não vai ser tão de repente assim. Olha, eu falei de repente 3 vezes aqui, mas vocês entenderam, né? Então, e se, né, a gente está vendo aí um monte de série agora, tudo em alta, falando sobre o fim dos tempos, um monte de coisa. É óbvio que eu não acredito que vai acontecer alguma coisa do tipo assim, vai ter zumbi, vai ter alguma doença que vai, de repente, fazer todo mundo... Se bem que na época da pandemia, né? todo mundo pensou nisso, né, já que era, poderia acabou. dizimar aí, de repente acabar e zerar, dar o reset, boa, né? Quase, né? Foi quase. Muita gente aí, né, passou... De uma certa forma, chegou o fim do tempo, dos tempos, o fim do mundo para muitas pessoas, né? Isso, sim. Essa Aqueles que já morreram foi o fim do tempo para eles, né? Exatamente. Uhum. Existe essa interpretação também. Mas assim, digamos que a gente tem aqui que se preparar num lance igual que a Lê falou, né? De repente, a situação, você está aguardando a vinda de Jesus, o mundo acabar, só que
sei lá, teve um delay aí, e ainda tem um tempo maior do que você imagina. Só que tá o caos. Poluição, temperatura, escassez de comida, muita catástrofe acontecendo no mundo todo, e você tem que sobreviver. Lembrando que hoje você é casado, Sim. tem filha. Sim. Você estaria preparado para uma situação dessa? Cara, eu acho que assim, pensando dessa forma, né, na estrutura até que a gente vive, pô, a gente olha séries e tentar reproduzir isso na vida real é complicado, né? Mas imagina, você tá, né, nossa cidade é uma cidade, não é nenhuma cidade gigantesca, mas é uma cidade grande, mais de 400 mil habitantes, né? Pô, quando tem um trânsito, reformar aqui, pra você sair daqui da igreja e chegar lá na minha casa era um caos, para ir lá para Santa Terezinha era um caos. Imagina numa situação onde todo mundo está querendo sair, né? Pô, isso vira um transtorno, assim, e é exatamente isso que a gente vê nas séries, né? Que nesse momento, no caso da série serem sobre zumbi, né? Os zumbis são uma ameaça também, mas os próprios seres humanos é que deixam a sua humanidade de lado. E no final das contas o que vale é sobreviver, né? Então pensando assim numa organização assim da vida para sobreviver a uma catástrofe dessa, eu tô literalmente a pé, entendeu? Porque os nossos carros, beleza, vão durar um tempo, mas eu não faço ideia de como abastece um carro num posto de gasolina. Beleza, talvez seja só botar a bomba lá, mas geralmente é cartão, então o carro vai ter o combustível que está no seu tanque e depois eu acho que acabou. O próprio combustível em si vai ter uma limitação. Exatamente. Tiver uma escassez, todo mundo buscando ao mesmo tempo ali. E a comida, então, né? Que é o mais essencial, assim, a comida e a água. Porque na época da pandemia, por exemplo, o povo surtou que tinha que fazer pandemia, comprava tudo do mercado. Aí você ia lá no mercado, não tinha mais nada na prateleira. Nem papel higiênico. Então, tipo assim, imagina, e isso nem era o fim do mundo pra muitas pessoas. Tipo assim, todo mundo tava... muito próximo ao fim do mundo, para um cenário muito próximo. Preparado, né? Então era tudo novo. Então todo mundo tentou reagir do jeito que pensava que era o certo, né? Só que aí imagina num verdadeiro caos, que tipo assim, tá tudo desmoronando do seu lado, assim, você tem que fazer alguma coisa, só que você não sabe o que fazer. E, tipo assim, tá todo mundo assim, por exemplo, vocês sendo pai de família e tal, tá toda a sua família dependendo de você. Tipo assim, meu pai tá aqui, ele que vai decidir tudo que vai acontecer. Eu, por exemplo, depositaria isso no meu pai, então pra mim é mais tranquilo. Mas pra vocês seria muito mais difícil, então eu nem imagino como seria isso. E tem aquele lance também, né, da gente pensar, talvez, a gente quanto adulto, a gente pode até estar preparado para qualquer coisa. Mas eu, por exemplo, tenho uma filha de 4 anos de idade. Eu tenho que pensar por ela, pelo meu filho, 13 anos, e minha esposa. Então, assim, se fosse sozinho, é outros 500. Mas sobreviver com a galera toda, tudo você tem que chegar, vou fracionar, eu vou dividir para todo mundo, vou chegar a organizar, né? E também tem aquele lance, não sei se... né, tem muita gente, inclusive não querendo nomear, mas eu ouvi até recentemente alguns líderes religiosos até falando, olha, vão estocando coisas porque vai faltar água, vai faltar alimento, a gente tem que estar preparado para os fins do tempo. Vocês pensam também numa possibilidade muito próxima de ser necessário ter estoque, ter coisas assim? Tem também aquelas religiões que o pessoal, né, eu não vou saber dizer qual exatamente porque eu sempre confundo, mas também não vou falar, senão vai que eu falo errado aí, dá um BO. Cancelado. É cancelado por causa disso. Mas eu sei, por exemplo, de algumas entidades religiosas aí que eles têm, né, eles até ensinam os membros da igreja a ter um estoque, né, um lugar, um galpão com muita água, com muito alimento, porque é certo que vai passar tempo de escassez e tem que estar pronto para isso. Qual que é a visão de vocês com relação a isso daí? Eu acho que em algum momento isso pode ser real, mas eu não acho que seja tão necessário esse nível de, tipo assim, de ser tão extremo assim, tem que estocar na igreja comida para todo mundo e tal. Mas assim, eu acho que em algum momento isso vai ser necessário. Porque, sei lá, a gente já vê, né, que o mundo está passando por muitas coisas, então não é nenhuma situação hipotética, é real. Então é só você
ver o mínimo das notícias que você vê, que tá tendo aquecimento global, tá tudo, tipo assim, tem cientistas falando que a gente já tá nos últimos anos, porque, tipo assim, é irreversível a situação que o planeta tá. Então, assim, eu acho que em algum momento isso vai ser necessário, mas eu não sei se exatamente agora. Eu acho que se cada um fizer um pouco para tentar, tipo, melhorar a situação atual, eu acho que não vai ser tão extremo assim, mas eu acho que se todo mundo continuar, tipo assim, né, pouco se lixando pro que está acontecendo no mundo do jeito que está agora, eu acho que aí vai ser mais próximo essa necessidade, mas... Cara, sobre essa você estar preparado, assim, tem uma galera que vive isso à vera. Assim, leva muito a sério. Eles se chamam de sobrevivencialistas, né? Tem canal no YouTube, eu acho massa pra caramba, porque numa certa medida, você ter uma consciência disso aí, de que você não pode estar 100% dependente do sistema, no sentido da economia estar rodando, do mercado, do posto de gasolina, do depósito de água, do gás. Quando você está realmente 100% dependente disso, hoje eu sou 100% dependente disso. Se acabar a comida, acabar a água, eu estou a pé. Entendeu? Mas você ter essa consciência te ajuda a estar um pouco mais no domínio da sua própria vida, como num caso como esse, né? Eu não entendo muito sobre essas questões mais, né, naturais, assim, aquecimento global. Pô, a gente ouve, né, que as pessoas estão falando. Eu não saberia dizer o quanto isso vai impactar a nossa vida. Bom, a gente viu as chuvas agora em Porto Alegre. Muito se diz que já é um reflexo disso, né? Tem muita coisa que está incontrolável aí. Exatamente. Lugares seguros, hoje não dá para se falar que está totalmente seguro. Isso é tudo culpa nossa também, né? Porque, desculpa só te cortar, mas assim, muitas reportagens também falaram que, por exemplo, vários locais que são alagáveis, assim, a galera tá indo construir. Por exemplo, aqui na Rua do Porto mesmo, tem a área ali na frente do rio que não era para ser habitável, mas muita gente não tem o que fazer, então eles têm que ir para lá. E quando o rio enche, tudo ali alaga. Então, é uma questão que, assim, é culpa nossa, mas também a gente tem que entender o lado humano, que é a necessidade das pessoas que não têm condição. Então, é uma balança, assim, que você não sabe dizer, né? Tipo assim, pô, isso aí é culpa nossa, mas também é uma parte da nossa sobrevivência que a gente não consegue fazer, então Qual alternativa que se dá segura para tudo isso? E aí 2 pontos, né? Primeiro que, assim, do que eu consigo enxergar dessas questões climáticas, vamos dizer assim, os problemas eles ainda são pontuais, né? Pô, beleza, no Rio Grande do Sul ainda foi maior, né? E foi mais perto da gente, mas, pô, eu não consigo nem acontecer o que acontece, o que está acontecendo, não consigo nem imaginar o que está acontecendo em outros lugares. Não chega para nós, né, como algo, pelo menos não que seja relevante para o nosso dia. Aqui, pô, chocou todo mundo, a gente vê, né, como ficou a situação das pessoas, né, a casa delas indo embora. E aí, sobre esse lance que você falou, Lê, das pessoas estarem morando na beira do rio, por exemplo, ali na Rua do Porto, é muito complicado, porque além de ser só o fato de que aquela pessoa hipoteticamente não tem outro lugar para ir, né, não tem recurso financeiro para comprar uma outra casa, tal, tem uma questão emocional, porque aquelas pessoas elas cresceram lá, né? Elas cresceram lá, elas tiveram a sua infância lá. Foi criada ali, exatamente, né? Então... Muitas pessoas cresceram com os pais lá e ficaram com a casa e tal. Então é um pouco complicado a gente simplesmente chegar para ela e falar, olha, pô, sua casa está aqui num lugar que alaga e você vai ter que sair. Vai sair daqui, vai lá pro outro lado da cidade. E aí você não vai colocar ela na Nova Piracicaba, entendeu? Você não vai colocar ela no Dama 2, entendeu? Você vai colocar ela num bairro que a prefeitura está construindo, numa casa, né, mais popular, lá, sei lá na onde, saca? Então, é uma questão social também, né? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas são pessoas, né? Elas não são um número, elas não são uma coisa que a gente pode simplesmente tirar daqui. Os bairros que são perto do Rio Guaíba, lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, também são bairros mais humildes, né? Não à toa ficam na beira do rio. E aí, pô, muito mais pessoas do que aqui na Rua do Porto, que é muito menor. Mas a mesma dificuldade, né? As pessoas elas estão lá, elas só têm aquela casa. De repente, eu não conhecia lá, mas deve ter barraco também, coisas muito mais simples do que só uma casa simples, sabe? E realmente pessoas desprovidas, assim, vulneráveis. E como que você pega ela e tira dali, entendeu? Então, sobre essa questão
no geral, assim, climática, eu não me preparo, porque acho que a gente acaba não sentindo isso perto, sabe? Porque, bom, tem aquela série E Agora, da bomba atômica, como que é? Vocês viram? Qual? Recente, que os Estados Unidos, cai bomba atômica nos Estados Unidos e eles entram para dentro dos bunkers. Fallout. Não lembro o nome. Ah, Fallout, Uou. sim, da Prime. Eu acho, assim, de uma forma, até sem pensar e refletir muito sobre isso, eu acho que é mais fácil a gente chegar numa catástrofe dessa de precisar correr e não ter comida, não sei o quê, por algo que nós mesmos, assim, os países vão causar, guerra, não sei o quê, do que algo climático, assim, porque eu não desacredito que tenha o aquecimento global. Eu só acho que isso leva mais algum tempo para ser uma catástrofe de fato global, entendeu? Pode ser que esteja acontecendo, né? Esses pequenos problemas pontuais, que para mim é pontual porque está longe, mas para aquelas pessoas foi... A gente já está sofrendo com altas temperaturas nos últimos anos, hein? Recordes atrás de recorde. Mas você sabe que, acho que no começo desse ano eu estava dando uma estudada sobre vendas de produtos e de cursos, de serviços online nos Estados Unidos, Canadá e países da Europa. E você sabe que, cara, top 5 dos que mais vendem tá sempre aqueles produtos de sobrevivência. Eu não sei o que acontece, mas tem muito, cara, norte-americano tem muitos deles assim que eles têm uma fissura de assim, ó, como você se alimentar com as coisas da natureza, como você conseguir fazer fogo facilmente, como sobreviver numa era pós-apocalíptica, sabe? Tem muita coisa assim. E aí tem também aqueles métodos, né, de você fazer os seus bunkers, é que fala, né? Como é que é? Próprio, né, para você chegar e sobreviver ele também, né? E pode parecer uma loucura, até engraçado para a gente falar disso, mas isso é uma realidade de muita gente, né? Óbvio que aqui não estou citando situações igual em Israel, que eles são obrigatórios pela própria situação que se vive lá, independente da situação que está hoje acontecendo, mas assim, já é há anos que eles têm essa cultura de toda casa, toda família, quando vai construir, tem que ter uma sala, uma área de proteção, né? Pensando que pode acontecer de uma bomba a cair por lá, com coisas lá. Então, assim, eles já têm toda uma estratégia de sobrevivência, né? Mas esse lance de estar preparado para um apocalipse, tá? Falando aqui antes da questão da vinda de Cristo, não estamos entrando na parte teológica, tá? Mas isso, cara, tem milhares, mas tem muita gente que está se correndo atrás, está se preparando para isso. E sabe por quê? Também é uma questão meio que geográfica, né? Porque, por exemplo, o Brasil, ele está numa área que não é afetada por quase nenhum desastre natural. Mas, por exemplo, lá pro lado do Japão, tem muito terremoto, essas coisas. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito furacão e tudo essas coisas. Então, com certeza, eles estão muito mais preparados, porque eles já têm essa realidade muito presente neles, né? Que, tipo assim, sempre tem catástrofe acontecendo, então eles já sabem muito bem como lidar com isso. E a gente que está aqui no Brasil de boaça, tipo assim, o pior que aconteceu, assim, né, é muito grave, obviamente, mas foi essa questão da enchente, ninguém estava preparado, porque não era uma coisa, tipo assim, acontecia, mas não era num nível tão absurdo assim, tipo assim, eu passava nas ruas aqui de Piracicaba e eu olhava para as casas e falava assim, cara, a água tá nesse nível, tipo assim, é muito bizarro você olhar e ver realmente, eu choquei, né, numa cena que a água tava quase no teto de um poço de gasolina, cara. Eu falei, cara, sei lá, 5 metros, um poço de gasolina, é muita água, cara. É muita água para a água chegar perto de um... Não, cobre, né? Você vê assim... E é bizarro, porque a gente, olhando por celular, por TV, a gente não tem essa noção. Mas daí a hora que a gente sai nas ruas, assim, e olha e fala assim, meu Deus, isso aqui tá até o teto. Imagina essa igreja aqui com a água até o teto, assim, eu ia ficar maluca, porque, gente, perde tudo. E esse negócio que você estava falando das memórias, né, da família e tal, é muito bizarro, porque tem muita gente que não tem recurso e elas passam a vida toda lutando para construir tudo que elas têm, e daí, tipo assim, numa semana tudo destrói. Então, eu fico me colocando no lugar das pessoas, né? Por exemplo, eu tô na mesma casa desde que eu nasci. E meus pais estão sempre ali, tipo assim, batalhando para ter tudo que a gente tem e tal. Imagina essas pessoas que já têm uma condição um pouco mais apertada para conseguir tudo que eles têm e daí do nada, tipo assim, tudo acaba. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Tudo que eles têm que já nem é
muito, É. né? Já é mais, né, mais humilde e aí realmente... E demandou a vida todas deles, né? Tipo assim, é muito doido você pensar, porque se fosse na nossa realidade, a gente ficaria sem chão. E, tipo assim, eu vi vários vídeos, né, no Instagram, assim, de mães falando assim, ai, numa semana eu tava comprando roupinha pros meus filhos e eles estavam ganhando presentes novos e na outra semana eles só estão vestindo coisas que eles ganharam de doação. Então, tipo assim, você vê que é muito, muito diferente, assim, os pesos são muito diferentes, assim, é muito, muito doido falar disso. Agora vamos entrar um pouco na parte teológica aqui, né? Eu compartilhei com vocês, com o João não, que foi meio pego de surpresa aqui, tá? Mas eu não sei quantos de vocês, né, chegaram até a dar uma olhada, porque eu acho que recentemente saiu, inclusive, no nosso devocional que a gente tem lido, tá? Um trecho da Bíblia que fala lá em 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler aqui na versão da mensagem. Eu gosto dessa versão aqui, que ela é bem interessante, né? E o Pedro, eu não vou ler todo o versículo aqui, versículo 8 e 9, mas aqui uma parte do versículo 9, ele fala assim que Deus, ele está atrasando com a promessa da vinda dele, tá? Por quê? Está meio que se contendo por causa da gente. Ele está atrasando o fim, fala aqui, porque ele não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar. Pensando no lance, é claro que tirando o João, que está totalmente preparado aqui, que ele já disse para a gente. Tá bom? Eu não estou preparado, estou confiante no sacrifício de Jesus. Mas vamos pensar, antes de falar de nós mesmos, né? Eu sei que a gente evita falar dos outros, mas vamos falar assim, dessa geração. Hipoteticamente? Isso. Dessa geração atual. A galera está preparada realmente para uma vinda do Messias? Né? Eu, como geração atual, posso falar que não. Tipo assim, eu me colocando nesse lugar, assim, eu vejo que parece que é uma coisa muito longe pra gente, né? Não sei se toda a galera tem esse pensamento, mas assim, pra mim, eu já vivi minha vida toda e tal, assim, tá tudo tranquilo, entre aspas, então parece que isso aí tá muito longe de acontecer, né? Tipo assim, a gente vê na Bíblia tanta gente que viveu tanto tempo e não aconteceu, tipo, a vinda de Jesus, então parece que tá longe, mas ao mesmo tempo não, então assim, eu não me sinto preparada, e eu acredito que, tipo assim, não só a geração de jovens, mas assim, como todo mundo que tá vivo aqui não tá preparado para isso. Eu acredito nisso, assim. Cara, falando dessa geração. Essa geração, eu acho que eu concordo com a Lê nesse sentido de que as pessoas acham que não vai ser agora e que Jesus, sei lá, vai demorar muito, então eu posso ir tocando a vida e tal. Eu acho que nós temos uma geração muito diferente. Pô, eu tenho 34 anos, eu sou de uma outra geração do que a Lê. De repente a gente comunga de algumas coisas que a gente viveu que talvez sejam parecidas, porque a nossa diferença de idade é um pouco menor, né? Mas eu vejo que a galera de hoje, assim, tá se preocupando com as coisas que são muito, mas muito com um deadline, assim, marcadinho, assim, sabe? Que é muito coisa da terra mesmo, assim, sabe? Que a hora que Jesus aparecer lá no céu como um raio que vai vir rapidinho e tal, e realmente a gente tiver que prestar conta, muitas coisas que essa geração, e com certeza eu também, todo mundo, a gente vai ficar, a gente vai ser confrontado com essa falta de prioridade, com essa falta de zelo, de amor pelo nosso tempo mesmo, assim, sabe? Pelas coisas que nós temos feito e temos investido tempo, não feito no sentido de administração de pecado, assim, eu fiz isso, não fiz aquilo, isso pode, isso não pode ou não pode. Não é isso. Piadinha, né? Mas realmente de como a gente está gastando a vida, sabe? Do que é que a gente está dando prioridade e deixando outras coisas que talvez deveriam ser prioridade na nossa vida de lado, sabe? A minha filha tem 11 anos e vira e mexe eu preciso falar, filha, ó, ela adora, super vaidosa, gosta de passar maquiagem todo dia para ir pro colégio, né? As crianças, elas são lindas, tal, mas elas são cruéis, assim, se a gente pegar as menininhas dessa idade, elas brincam e se zoam umas com as outras.
E quando elas querem ser, elas são malvadinhas, assim, sabe? Então, aí as minhas vezes chegam em casa, porque alguém falou não sei o que e tal. E umas coisas assim que, cara, não sei se porque eu sou menino, não faz o menor sentido ela ter esse tipo de preocupação, sabe? Porque o meu cabelo não está hidratado, porque não sei o quê. Eu não consigo pensar se quando eu estava na escola lá em mas as coisas mudaram. 2000, se as meninas daquela época tinham essa coisa de pensar na hidratação do cabelo com 11 anos de idade, entendeu? Mas eu falei, filha, muito legal, você pode cuidar do seu cabelo. Fomos lá, compramos o shampoo que ela queria, porque o cabelo dela é cacheado, então não pode ser igual ao da Carol, porque o da Carol é liso, então tem que ser... Tá tudo certo, né? Se o papai tiver o dinheiro, tá tudo certo, a gente compra, vamos comprar o gloss, caro pra caramba, comprei porque ela queria, nós fomos no shopping fora, comprei R$90 um gloss, aí a Carol falou, eu nunca tive um gloss da Kiko. Nossa! Um gloss da Kiko, comprou um gloss da Kiko, tal. Filha, mas isso não é importante. Entendeu? Muito legal se você tiver, muito bom, mas se você não tiver, a sua essência, o que importa é a Yasmin. É o que está aí dentro, é o que você representa para o papai, para a mamãe. Você tem uma família que te ama, você não precisa ser aceita pelas suas amiguinhas, assim. Você tem que ser amiga de quem quer ser a sua amiga. Entendeu? Então, essa preocupação, e isso eu estou falando de uma criança de 11 anos, dá para a gente... sabe, destrinchar ali até os 15, 16, 17 anos, é esse tipo de preocupação nessa geração que não faz sentido. Cara, sabe o que eu penso? Pegando até um gancho do que você falou, vai me corrigindo até. Às vezes a impressão que eu tenho é que essa geração, elas têm preocupações muito fortes com coisas superficiais. Aquilo que talvez seria o principal, por um certo temor e de não querer pensar numa coisa que não pode ser legal para elas, ou trazer uma sensação legal, elas não querem dar muita importância. Vou pegar um exemplo mesmo da vinda de Jesus. O mundo está acabando, Jesus Cristo está voltando, a gente vai chegar e vai ter que prestar conta, fato. Quer seja numa vinda próxima dele, nós vamos ver, vamos estar reinando no novo céu, nova terra e tudo mais, ou então, se de repente acabou o sopro de vida de cada um de nós aqui, a gente teve que de repente pular mais rápido ainda, por esse final dos tempos, entendeu? Mas isso, todo mundo vai passar. Só que você não vê, talvez, um certo despertar na galera, falando assim, cara, isso é sério. Isso é sério. E não é também só por causa desse medo de chegar lá, que você tem que chegar e correr atrás, eu vou colocar minha vida em ordem também para ser aprovado e acabou. E não ir para o inferno. E não ir para o inferno. Uhum. Que também não é isso, é um outro ponto, entendeu? Mas a questão mesmo é que se aprofundar e ter uma vida que vai trazer um resultado melhor na eternidade, nem sempre é de interesse dessa geração. Cara, eu acho que não é dessa geração e não é de uma galera. Entendeu? Não é de uma galera, vamos... assim, sabe? Porque assim, beleza, essa geração tem umas bizarrices a mais. Mas, eu tenho pessoas com quem eu trabalho, assim, e eu acho que a gente pode até fazer uma distinção entre alguém que realmente, simplesmente não crê, né? O cara não tem a fé em Jesus, não acredita que Jesus vai voltar, não acredita no Deus da Bíblia, digamos assim, não acredita nas nossas doutrinas, e aí o cara vai viver a vida dele da forma que ele achar que ele deve viver. E, cara, beleza, infelizmente você não vai desfrutar, né, de um relacionamento com Jesus aqui e também não vai desfrutar de um relacionamento eterno com Jesus, e isso é muito sério, e a gente precisa falar do amor de Jesus para essas pessoas, orar por elas, né, fazer com que elas sejam expostas ao Evangelho, maravilha, mas existem muitas pessoas que elas conhecem a Jesus, elas já frequentaram a igreja, elas são batizadas, elas às vezes passaram a vida, a adolescência, a juventude, se casaram, elas têm na mente, na cabeça, uma fé cristã, mas elas não vivem essa fé na prática. E uma outra reflexão que eu estava fazendo, justamente quando eu estava conversando com uma dessas pessoas, que a gente acha que a nossa vida, não a vida biológica, né, mas a
a nossa rotina, o nosso trabalho, o nosso círculo de amizade, a nossa família ali, aquele núcleo de casa mesmo que a gente vê todo dia, a gente acha que isso não vai morrer nunca, é imortal, sabe? E muitas vezes nós caminhamos, né, pelo fato de caminhar sem Jesus, nós tomamos decisões erradas e que impactam diretamente nessa formação. Então o cara, quantas vezes a gente vai trabalhar tal, e depois a galera depois do trabalho, quer sair, fazer um happy hour e tal, e tá tranquilo, né? Algumas vezes eu fui, algumas vezes, a maior parte delas eu não fui. E, beleza, por quê? Porque eu tenho uma mulher que está em casa dormindo, esperando tal, só que isso faz parte da minha pessoa, assim, sabe? Eu quero voltar para minha casa, para minha esposa, entendeu? É pouco provável que aconteça alguma coisa que vai estragar o meu relacionamento se ao terminar o trabalho eu for para casa. Agora, imagina hipoteticamente se eu estou lá num bar, num posto, em algum lugar e, sei lá, acontece alguma coisa, aparece alguém, bate um carro, batem no meu carro. Pronto, encurtou tua vida. Exatamente. Já foi. Exatamente. E isso é algo até assim que foge do controle, mas por não estar caminhando com Jesus, as pessoas tomam decisões que diz respeito só às suas vidas particulares, mas que são falhas, que são erros e que uma hora eles vêm à tona. E esse núcleo familiar acaba se estragando. E aí você fala, no máximo que o cara perdeu, né, é a família. Isso já deveria ser muita coisa. Mas além disso, o cara às vezes tinha um carro só, ficou sem carro, aí tá a pé. Ou tá com enfim, tá sem nada. Aí o cara tem que pagar pensão. Aí o salário que ele... Não, já mexeu tudo. Cara, mexeu tudo na estrutura. Entendeu? Não, e aí ficou você um negócio. já abala emocionalmente, aí o cara já não tem ninguém cuidando da casa, aí a casa fica uma zona, aí o cara não sabe cozinhar. Enfim, a vida do cara se transforma do que era um negócio estável, super bacana, de ponta cabeça, e o cara tá vivendo a vida, tem até essa consciência cristã, às vezes cresceu na igreja, foi batizado e tal, ele está vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar. Olê, queria ouvir você agora. O que você acha que falta conscientizar então para essa galera que talvez está deixando o negócio para lá, está ignorando? Porque eu confesso que às vezes é difícil a gente chegar e trabalhar e transmitir mesmo essa questão da importância para essa galera mais nova. Porque para eles assim, cara, não vai acontecer isso. Igual você falou, está muito distante. Assim, eu tenho um negócio assim na minha cabeça que é meio bizarro, porque assim, é real. Por exemplo, a juventude em si tem muito essa questão do pertencimento. Então, eu quero pertencer a algum lugar, eu quero pertencer a esse grupo de amigas que parece ser, tipo assim, as melhores pessoas. Então, eu quero pertencer a algum lugar. E, às vezes, assim, a gente sabe que é real. Muitas vezes, na escola, por exemplo, tem gente que te maltrata, te zoa por você ser cristã, por você ter opiniões diferentes deles. Então, assim, a gente quer pertencer a esse mundo das pessoas que são a maioria. Então, a gente muitas vezes deixa o que a gente sabe que é verdade de lado. E é meio louco porque faz por querer parte ser aceito. Faz parte da cabeça do adolescente, que ele tem que entender que, assim, não é você ser amiga de tal pessoa que vai te fazer ser alguém da hora na vida. Então, eu tô nessa fase, né, de parar de ligar para o que os outros falam e ainda ligar, porque tem muito isso de, tipo assim, eu ligo muito porque as pessoas vão achar quando eu fizer alguma coisa. Eu tenho que ser a perfeita em tudo que eu faço, porque senão vão me massacrar. Mas eu também tô nessa linha de falar assim, quer saber? Não ligo para o que vocês vão pensar. Eu tenho que fazer o que é certo, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, sabe? E tem muito isso de pertencimento, então... eu vi uma analogia esses dias, né? Que eu estava ouvindo uns podcasts, que, tipo assim, a Bíblia, tem muita gente que pega para ler livros, assim, normais e não sabe qual é o final, porque tem essa questão do suspense, que quer saber o que vai acontecer, então você fica assim, surpresa. Só que a Bíblia não. Ela te conta o que vai acontecer no final, então você está no começo da Bíblia, mas ela vai te contando ao longo do tempo o que vai acontecer, e muita gente fica assim, nossa, mas é tão chato ver um filme com spoiler, é tão chato você pegar um livro que você quer tanto e ter spoiler, mas é porque assim, quando a gente vai ler e vai ver filme, a gente está sendo só como espectador e leitor, né? E na Bíblia não, eu vi que é muito legal que eles falaram que nós somos os atores, então é como se fosse o nosso script, então a gente tem que saber o que vai acontecer no final pra gente conseguir caminhar certo pra chegar no... Uma realidade que a gente não tem como fugir. Então a gente tem que agir certo
tem que fazer tudo direitinho para chegar no final que já está predestinado. Então, é muito doido porque a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Então, mesmo a gente sendo jovens que querem ser aceitos por todo mundo, a gente tem que lembrar o que Deus está falando para a gente fazer. Então, mesmo que você não queira, sabe que isso é o certo. Você sabe, no fundo, você sabe que você não quer ir para o inferno na hora que você morrer. Você não quer viver tudo aquilo que a gente sabe que é real. Então, a gente tem que parar de querer ligar tanto porque os outros vão pensar da gente. A gente tem que parar de querer ser aceito realmente em todo lugar que a gente vai, porque o fim do mundo está batendo na nossa porta, né? Então, a gente tem que lembrar que isso é real e não é só uma brincadeirinha que vai acontecer lá na frente. Então... Sabe que ultimamente a gente tem falado muito no Impulse sobre termos a revelação do amor de Deus. Quanto mais nós buscarmos essa revelação do amor de Deus através de Jesus Cristo para nós estaremos tão convictos do que vale a pena realmente viver, que toda a ideia de pertencimento ela vai estar como secundária, porque na verdade o único desejo de pertencer vai ser o de pertencer realmente ao reino de Deus. Estava conversando esses dias com uma pessoa, a gente estava batendo papo na Bíblia, né? Paulo fala, fugir da aparência do mal. Da aparência significa que não necessariamente é o mal, mas bastou ser aparente, fuja. Mas hoje é muito comum todo mundo falar o seguinte, fugir da aparência do que é de Jesus. A galera tem vergonha. Mas por que ela tem vergonha? Porque tem muito mais informação e conteúdo sobre o que o mundo interpreta de não ser de grande credibilidade, ser como Jesus, do que tudo aquilo que é verdadeiro do amor dele mesmo. Então, assim, é muito mais fácil você ver alguém defendendo, não sei, desde coisas mais simples, é uma banda, um cantor, que o cara está falando só asneira, mas ele sabe que se ele defender aquilo ali, ele vai ter um grupo de pertencimento de gente que vai olhar e vai falar assim, que legal, ele está na nossa e vamos tudo mais. Do que ele chegar e falar o seguinte, cara, estou defendendo o amor de Jesus, a palavra, porque isso é relevante, isso é real. E além de ter conhecimento, eu tenho essa revelação do que é esse amor. Então, eu acho que o maior lance do preparo para esse final dos tempos é a gente ter realmente essa convicção de que eu estarei preparado na medida que eu conhecer mais quem realmente é Jesus e quem é o amor e o que é o amor de Jesus. Porque daí eu vou me entregar e tudo vai valer a pena. Então acho que falta a gente trazer isso daí, né, como pessoas que apontem o caminho, né, que levem as pessoas a experimentarem isso. Então, pontos finais aí, João, para a gente encerrar aí. Cara, eu acho que de uma forma teológica ou catastrófica, o fim do mundo está chegando, e de fato cabe a nós expressarmos o amor de Deus, porque as pessoas elas vão conseguir, né? A gente refletiu sobre isso domingo agora na pregação, né? Que as pessoas elas vão conhecer a Deus através das nossas vidas, a gente demonstrando o amor de Deus uns pelos outros, né? Então, se a gente conseguir expressar esse amor nos nossos relacionamentos mais próximos, com os nossos amigos do colégio, com os nossos colegas de trabalho, na nossa casa, as pessoas elas vão ter essa revelação de Deus, e a hora que ela falar, por que você trata, né, a sua amiga assim? Por que você trata os seus pais assim? Porque eu acredito num Deus que morreu na cruz por mim, que transformou minha vida, que vai voltar, que está voltando, e é com esse Deus que eu quero viver toda a eternidade, né? E esse amor, eu acho que esse amor tem, né, tem o poder para fazer a transformação que o mundo necessita, né? Aí, de fato, como embaixadores desse reino, nós precisamos demonstrar e viver esse amor na prática, né? Eu acho que eu concordo com o que ele disse, porque é muito real. Tem muitas pessoas carentes ao nosso redor e a gente sabe que não é carente de coisa do mundo. A gente sabe que é carente do amor de Deus. Porque a gente sabe que elas têm um vazio dentro delas, só que elas não sabem com o que preencher. E na minha realidade mesmo, eu tenho várias amigas que, assim, elas têm esse vazio, só que elas têm algo contra a igreja porque pessoas da igreja já machucaram elas. Então elas já têm essa visão poluída da igreja, porque falam assim, nossa, essa igreja não me aceita do jeito que eu sou. Porque eu posso ter feito coisas que vão me massacrar lá dentro. Então, acho que, assim, mais do que você querer levar o evangelho, assim, tacando a Bíblia na cara das pessoas, você tem que
transformar com as suas atitudes. Então, assim, você tem que mostrar que você é uma cristã, você é um cristão, só que, assim, você é diferente, você tá ali para tratar eles com amor, você tá ali para trazer realmente essa sensação de pertencimento para eles, porque eles têm que conhecer o amor de Deus através das nossas vidas, né? Então, tem muita gente que fala assim, nossa, mas aconteceu tanta coisa, você ainda tá sorrindo, você ainda tá, tão felizona. Cara, eu não vou ficar fazendo firula, assim, mostrando minha vida para os outros de fora que não entendem, porque eles vão falar assim, nossa, essa daí tá na igreja e mesmo assim tá tão ruim assim, então para que eu vou entrar se no mundo eu tô de boa zona, assim? Então, você tem que tomar esse cuidado, né, com os que são de fora, porque eles estão atentos a tudo que você faz e você acha que não, mas assim, tem muita gente te observando, tem muita gente vendo tudo que você faz para criticar a qualquer passinho errado que você dá, então é bem bizarro. E uma coisa que eu também vi que eu achei muito legal é que tem muita gente que fala assim, Jesus vai demorar para voltar e não faz nada, então tipo assim, eu tenho tempo para fazer minhas coisas, ou se não, Jesus vai voltar amanhã, então eu não vou investir nisso aqui porque não vai dar certo. São duas coisas que você tem que tomar muito cuidado, porque assim, como estava falando no texto, né, Deus está dando esse tempo para a gente se preparar. Então, se a gente ainda tem esse tempo, é por algum motivo. Então, a gente tem que estar preparado para quando isso acontecer. E a gente também não pode pensar que, Jesus pode voltar essa noite e então eu não vou fazer nada, porque senão a gente vai estar só existindo, né? E a gente não vai criar nada na nossa vida. Então, acho que é isso que eu tenho como falar. Ok, muito bom, muito bom. Eu quero finalizar aí com uma mensagem para você, que está nos acompanhando aí. Na real, no fundo, você sabe que a melhor escolha, que vai satisfazer mesmo, que vai suprir o teu vazio, que vai trazer realmente razão de viver, é Jesus. Então nunca deixe isso se perder da sua mente, do seu coração, porque é nele que você vai estar preparado para a eternidade e para o que deve tá bom? Então fica assim, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Nosso primeiro podcast do Impulse, né? Entrando na história aí. O patrocinador vai dar um presentinho para nós? Vai chegar. Você que quiser nos patrocinar, por favor, pode procurar a gente, procura a Secretaria da Igreja, procura o nosso @ImpulseMove aí no Instagram, como diz a nossa querida amiga. Tem que ser retroativo, tá? Porque se chegar o patrocinador pro próximo programa, aí não pode ser só os novos convidados que vão ganhar. Os primeiros também. Não, tudo bem. Pode ser? Se vocês não gostaram de alguma coisa e tem alguma crítica, pode jogar tudo no João, tá bom? Que ele não tem problema nenhum com isso. Essa geração não assume Tá nada que vendo, faz, né? É tudo culpa dele, né? Vocês querem deixar o @ de vocês aí pra seguir? Deixa na descrição. Deixa na descrição. O meu é João do Filme, então segue lá no Instagram. Eu uso Instagram, não uso TikTok, né? Mas segue lá. Eu também não uso TikTok, eu não tenho um Instagram profissional, mas é Lê Campeão, caso vocês queiram seguir. Beleza, galera. Então a gente fica por aqui. Te vejo na próxima. Valeu, fui!